Bem-vindos ao Entre Tijolos. Aqui você descobre como os espaços ganham vida na prática, com as pessoas que sentem, vivenciam e transformam cada ambiente com suas histórias e experiências reais. O tema de hoje é a casa na terra e no mar. Temos aqui Márcio, Lucas, Fabrício para contar um pouquinho dessa casa na terra e no mar. Aqui na nossa região é muito comum o trabalho embarcado, né, no setor offshore. E eu queria entender como que é a diferença da casa no navio e de uma casa na terra. Conta pra gente, Márcio, como que é a diferença de uma casa na terra e de uma casa no mar? Parte do princípio que a casa na terra, vocês vão ter a sua família próxima, os amigos, e você vai ter esse convívio, né, diariamente com essas pessoas queridas, você vai ter todo o seu conforto. E eu vou dar um exemplo aqui muito simples, que pode até parecer que para muitas pessoas seja uma coisa simples, né? Mas faz muita diferença. Um exemplo, por exemplo, é quando você vai almoçar, você está na sua casa, se você tiver com vontade de comer um peixe frito, então hoje eu vou comer um peixe frito. Aí você vai no mercado, compra o peixe, faz seu peixe, tranquilo. Só que quando você está embarcado no mar, está na plataforma, basicamente você tem que comer exatamente o que eles colocam para você lá naquela ocasião. Então você não tem esse direito de escolha, né, nesse sentido. Apesar de ter uma grande variedade de alimentos a bordo, né, ainda assim você não tem como escolher, porque tem que ser o que está lá naquele determinado cardápio do dia. Então assim, você perde também um pouco nesse sentido de escolha, né? Aquela liberdade, exatamente, aquela liberdade de você escolher determinados alimentos, né, do que você vai se alimentar naquele dia. Então, isso também é uma das partes, essa questão referente à parte familiar também, você fica longe, né, dos seus familiares e amigos. Eu mesmo já passei por uma condição que minha filha ela teve uma situação, um incidente, né, que engoliu um grampo, ela tinha 1 ano e meio de idade, e a gente estava em alto mar trabalhando e você não tem como fazer nada, você fica de mãos atadas, né? Então, essa questão também da distância da sua casa para a casa do mar, como podemos dizer assim, né? Isso é bem relevante aí no dia a dia do trabalho do offshore. Você, Fabrício, qual seria a diferença que você encontra na sua casa na terra e na sua casa no mar? Pegando um gancho aí do Márcio, né? A situação é essa daí. A casa na terra, você tá com sua família todos os dias, o seu vai e vem, você tem um horário de chegar em casa, resolver os problemas que tem que ser resolvido, como a situação que o exemplo ele tocou aqui, né? E na casa no mar, você tem muitos desafios, né? Os primeiros desafios você andar 100% focado naquele ambiente, né? Porque é um ambiente de risco, um ambiente que qualquer deslize, você pode sofrer um acidente ou pode colocar a vida daquela tripulação também toda em risco, e a situação também de resolver alguns problemas. Problemas, às vezes você tem que levar um filho, uma filha sua para o hospital, às vezes, como ele falou, você fica com a mão atada, você fica ela de lado. Se a pessoa não tiver com a cabeça preparada ali, focado ali, você acaba entrando naquele período de ansiedade, que vai falar muito também nesse tema aí, né? Os comportamentos, ansiedade, entendeu? Que pode te levar a uma situação assim, mais complexa, e às vezes pode até desembarcar, dependendo da situação. E também a convivência, né? Entendeu? Ali são várias pessoas que convivem ali, né? Então ali você tem que ter aquele jogo de cintura, né? Nem todo mundo gosta de brincar, né? Tem pessoas ali que às vezes não dá aquela liberdade. E você tem que estar ali focado, né? Focado no seu trabalho. Eu, particularmente, quando eu vou embarcar, eu giro a chave da minha vida, né? E coloco na minha cabeça que eu estou ali para ganhar o pão de cada dia, né? Trazer o alimento para minha família, trazer os benefícios para minha família. Mas tem a situação também da ansiedade, né? Quem não é ansioso, às vezes, no dia que você passa ali os 13 dias, mas no último dia dá aquela ansiedade de desembarcar, você fica naquele nervosismo, fica preocupado se a aeronave vai vir, se não vai vir. No meu caso, é aeronave, no caso dele é navio, ele já tem um dia certo de desembarcar, né? Já na minha situação, que é plataforma, a gente fica naquela ansiedade. Quando o tempo fechou, aquela ansiedade bate, né? Entendeu?
Você dá, poxa, não vai dar para mim hoje, tem que ir para amanhã. Então, tem essa diferença, né? Da casa na terra, a casa no mar, o trabalho, né? O trabalho na terra, o trabalho no mar, né? Eu sei que às vezes tem pessoas que chegam para mim e falam assim, mas tô doido para embarcar, tô doido, eu chego assim, você está preparado para entrar nesse desafio? Você está preparado em deixar 14 dias o seu filho, a sua filha, às vezes a sua esposa às vezes está grávida, é um momento que você está ali acompanhando, levando sua esposa no médico, saber o que o médico vai te dizer, entendeu? Às vezes, porque nesse momento, às vezes a sua esposa está naquele momento de insegurança, aí você tem que estar ali, aí você está lá. Aí você está lá embarcado, aí junta situações de serviço, situações particulares, e aquilo ali deixa você mais ansioso, você perde o foco do serviço, você acaba... Queria aproveitar isso que você está falando. Você está ali em casa, passou aí seus 15 dias em casa. Aí você botou a chave no lugar, botou o sapato no lugar, botou a roupa, deixou tudo lá como você sempre. Aí passou 15 dias fora e voltou. Na hora que você volta, a casa que você encontra é a mesma coisa? Particularmente não é a mesma coisa, entendeu? Porque tem muita coisa que, na hora da arrumação, às vezes você está 15 dias fora, 14 dias fora, você chega assim, um cenário é outro. É a mesma coisa quando você chega lá no trabalho, entendeu? Você chega lá no ambiente de trabalho, o cenário já é outro. Você deixa de uma maneira, você encontra de outra. Em casa é a mesma coisa. Às vezes eu converso até com a minha esposa, eu falo assim, eu tenho que me atualizar onde que eu deixei. E às vezes você esquece, realmente você esquece. Às vezes um pendrive que você deixa aqui, passou 14 dias, você não sabe onde está mais. Muda, totalmente muda. Você tem que ter uns 2, 3 dias para você se atualizar. Até as informações internas, das novidades, entendeu? O que está acontecendo. Você tem que estar... uns 3 dias para você se atualizar. Às vezes me pergunta, eu converso muito com a minha esposa, como é que está a situação aí? Porque às vezes ela não consegue passar tudo. Entendeu? Às vezes não consegue passar tudo. Às vezes você está lá, às vezes até situações que, para não te preocupar, ela deixa de passar, te passa interna, para não tirar seu foco de lá. Então, realmente, a vida de embarcar é isso aí. Cada quinzena é um cenário diferente. Acontece esse sentido também, nossa. Exatamente. Muda muito, né? Porque às vezes a esposa ela quer mudar algum móvel de lugar, você chega de repente, está alguma coisa, o sofá que estava num lugar já foi para outro lugar, e você olha aquela situação e é assim. Muitas vezes são surpresas positivas. Em algumas vezes pode ser uma surpresa que você talvez não vá gostar tanto assim, né? Mas assim, eu queria só citar assim, acrescentar uma característica. Porque geralmente tem muitas pessoas que falam que quem trabalha offshore é como se fosse uma segunda casa, né? A gente fala, muitas pessoas têm o costume de falar isso, né? Você tem a sua casa, a sua residência, né? Onde você mora, e lá é a sua segunda casa. Você está trabalhando, é a sua segunda casa. Mas eu discordo um pouco desse pensamento, por quê? A casa onde a gente vive é a casa onde a gente quer relaxar. É a casa onde a gente quer prover o conforto com o dinheiro que a gente ganha dentro do nosso trabalho. Então, na minha casa, se eu quiser ter banheiro de hidromassagem, né? Se você quiser ter uma sala com piso bonito, com teto com gesso, da forma com que você projetar isso, você vai fazer na sua casa. Desde o seu local de descanso, o seu local de conforto, o seu local de meditação, o seu local onde você tem um acolhimento da sua família, onde você recebe os seus amigos, ali é a sua casa. No ambiente offshore, é onde que muitas pessoas citam como se fosse uma segunda casa. Por que eu discordo disso? Porque no ambiente offshore você está trabalhando, você está exclusivamente a trabalho. Entretanto, é necessário que se tenha diversos tipos de lazer naquele local para que as pessoas não adoeçam, tanto questão fisicamente, psicologicamente, por exemplo. Geralmente, hoje em dia, a grande maioria das plataformas, né, você vai encontrar lá academia, com certeza, todas as plataformas têm academia. Você vai encontrar em alguns locais, algumas unidades que têm instrumentos musicais, para que as pessoas possam se distrair. Tem mesa de ping-pong, mesa de totó, enfim. É criado um ambiente, né, da melhor forma possível, sendo saudável, para que as pessoas, de fato, consigam permanecer os 14 dias naquele local. Né? Eu já tive a experiência de trabalhar, hoje em dia eu trabalho no navio, mas já trabalhei em 2 plataformas de perfuração e um outro navio. E é totalmente diferente no questão do aspecto de design, né, de formação, de cabines, que a gente chama, né, camarote,
os locais onde as pessoas dormem são totalmente diferentes de uma embarcação para outra. E isso traz um conforto muito grande, dependendo de como seja, ou pode também trazer um desconforto muito grande. Porque isso está ligado à questão da temperatura, ambiente, né, luminosidade, enfim, uma série de fatores, além desses outros que foram mencionados, referente à questão do lazer, que em conjunto, que permite com que você possa passar 14 dias ou 28 dias, dependendo da escala, naquele local. Então é um local para a gente ganhar o nosso pão, né, ganhar o nosso dinheiro, para que daquela condição a gente direcione realmente o local onde é a nossa casa. Eu passei por um navio, por exemplo, onde eu trabalhava anteriormente, que eram 4 camas, 1, 2, 3, 4 camas, 2 beliches e um banheiro para 4 camas. E praticamente as pessoas dormiam 4 pessoas ao mesmo tempo. Então assim, você imagina 4 pessoas dormindo ao mesmo tempo, num local onde não tem janela, tem ar-condicionado, é óbvio, né? Só que um banheiro para 4 pessoas, então assim, é uma situação horrível. Assim, falando assim, desconforto muito grande. Então eu não posso considerar esse local como a minha segunda casa, não vai ser minha segunda casa. A minha segunda casa, se Deus permitir, é ter um sítio, né? Uma casa na praia, talvez essa seja a minha segunda casa. Mas ali não, ali é o meu local de trabalho. Porque numa segunda casa, eu faria o melhor possível para que eu tivesse um conforto, para que eu tivesse, né, um convívio melhor e fosse um momento mais relaxante, vamos colocar assim. E ali você está num local, num ambiente, onde pode ter um princípio de incêndio, onde pode ter uma emergência de vazamento de gás, onde pode ter uma série de outras coisas. Na minha segunda casa não vai ter essa possibilidade de princípio de incêndio como tem lá. Vai ter essa possibilidade de vazamento de gás como tem lá. Então, assim, a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. Então, lá no local de trabalho, onde precisamos ter o conforto mínimo necessário para que você possa desenvolver suas atividades. E você não possa descer, tanto a questão física como psicológica. É o que a grande parte das empresas fazem, colocando, né, esses programas de academia, enfim, essa parte de lazer. Isso tudo contribui aí para um bom desenvolvimento das atividades. Isso aí que você está falando me deixou curioso em 2 questões. Por exemplo, a sua cama da sua casa na terra, o colchão é similar ao seu colchão no mar? Ou quando você deita aqui, você já sente logo a diferença? E tem aquele tempo de se adaptar? E a segunda curiosidade que eu fiquei é relacionado a, nesse ambiente aqui, no bar. Depois que você sai, alguém vai utilizar aquele cantinho seu ou ele é só seu? Então, eu vou colocar como acontece hoje, onde eu estou, na embarcação onde eu trabalho. Hoje, na embarcação onde eu trabalho, graças a Deus, né, é uma assim, dos melhores locais offshore onde eu já trabalhei. Onde é um camarote, né, que é um quarto. Né? A gente chama de camarote, mas é a mesma coisa que um quarto. É um quarto onde tem um sofá, tem 2 televisões, né, tem uma cama de solteiro, tem armário, tem um cofre, se você quiser colocar algumas coisas valiosas, né, vou colocar assim, e tem um banheiro exclusivo para aquele camarote, ou seja, uma pessoa por camarote, diferente de coisas que eu já vivenciei totalmente diferente, como eu mencionei. Né? Então, assim, com relação à questão da cama, eu tenho uma cama lá em casa que é uma cama em size, né, aquela cama grandona, que dorme eu e minha esposa. Lá, como eu falei, é uma cama de solteiro. O colchão é tão confortável quanto. Não posso falar que o colchão é desconfortável nessa ocasião, não. O colchão, de fato, é tão confortável quanto o de casa. Entretanto, como se trata de uma embarcação, de um navio, o desconforto que de vez em quando nos traz é quando a embarcação realmente está balançando um pouco mais, decorrente das condições climáticas. Como é um navio, né? Geralmente balança um pouco mais. Então, assim, nesses dias, geralmente causa um desconforto um pouco maior nesse sentido, né? Vai estar balançando e tal, e assim, isso dificulta às vezes para que você pegue no sono, para que você venha dormir. Então, assim, é isso. Então, é um colchão confortável, mas eu já vi condições, não aconteceu comigo, mas eu já vi condições de, por exemplo, ter camarotes, ter quartos, né? Que o colchão ele não foi trocado, porque tem uma periodicidade. Os colchões eles são colocados a data no qual foi colocado em serviço, e a cada 5 anos, obrigatoriamente, tem que ser trocado esses colchões, ou caso eles se deteriorem, né, antes desse período.
Mas eu já vi casos de ter colchões, né, que, decorrente do tempo, né, ficou um pouco mais fundo, e pessoas acordaram lá com dor no corpo, dor de cabeça, dor no pescoço, por conta que não foi trocado o colchão. Né? Talvez ainda estivesse ainda no período, né, para que fosse trocado, mas naquela condição ele se danificou antes do tempo necessário, que seria os 5 anos. Então, já vi condições como essa. Então, assim, a gente tem esse conforto hoje, né, hoje em dia, tem essa preocupação de um colchão bem adaptável à pessoa, um colchão de boa marca, são colchões bons, são trocados. Esses colchões, geralmente, quando são trocados, eles são mandados para descarte. Já aconteceu também de eu ver, de colocar para doações, já foram feitas também doações desses colchões, porque muitas vezes trocam, porque o período é para trocar em 5 anos. Mas às vezes está bom, né? Tem boas condições. Mas tem que atender aquele período. A cada 5 anos ele precisa de fato ser trocado, indiferente se está bom ou ruim, para ter um período tem que ser trocado. Então, assim, e é uma preocupação hoje em dia, porque se a pessoa não dormir bem, a pessoa não consegue produzir, a pessoa não vai desenvolver a sua atividade, isso vai trazer uma série de consequências aí, até mesmo para a própria empresa, né? Então, acho que a ideia é essa. E você fez uma outra pergunta, só que eu esqueci. Eu te perguntei do colchão e da questão se você compartilha esse cantinho no mar com outras pessoas, como você sabe. Então, é compartilhado sim, mas quando eu desembarco. Quando eu desembarco, cumpri os 14, 15 dias, né? Chegou ao 15º dia, desembarco, sobe uma outra pessoa para me substituir e essa pessoa vai para exatamente esse local onde eu estava, tá? Um outro detalhe que é importante também falar, que a roupa de cama, né? Do lençol, isso tudo é trocado, geralmente aí no mínimo aí umas 4 a 5 vezes durante a quinzena, e quando a pessoa sobe, né, o colega sobe, aí é trocado também mais uma vez para que ele possa estar naquele ambiente com tudo trocado, higienizado. Existem higienizações que são feitas aí periodicamente para manter o local limpo ali em boas condições. Quando você começou a embarcar, que choque você teve assim, da sua rotina de vida? Então, eu já embarco já há 4 anos, né? Mas eu já queria embarcar desde de muito tempo, né? Só que não tinha uma oportunidade. Hoje em dia o mercado está muito aquecido. Está muito aquecido e eu já embarco já há 4 anos. Mas o choque, assim, não vou dizer um choque, né? Eu já tinha aquela convicção de querer embarcar. Eu sempre quis ter a oportunidade de estar naquele ambiente. Só que eu pedia muito a Deus de me colocar num ambiente assim, confortável, que atendia a minha necessidade, né? Porque às vezes quando fala assim, quero embarcar, às vezes um jovem fala, quero embarcar, mas tem as suas diferenças. Tem plataformas que eles fazem de tudo para te dar um conforto, né? Para deixar, como o Márcio falou, para te deixar o mais confortável possível ali, para você tentar passar os 14 dias ali. Você vai passar os 14 dias, mas tem gente que passa os 14 dias, mas para uma dificuldade. Mas tem ambientes por aí que é muito difícil. Como ele falou, tem gente que tem camarote que se divide com 4 pessoas, tem camarote que se divide até com 6 pessoas no mesmo horário. Então, você pegar um ambiente desse de cara, você logo fica desmotivado. Você vai dividir com 6 pessoas, às vezes é um container, às vezes é um camarote gigante com 6 beliches. Então ali dentro você vai perder aquela privacidade, até no banheiro, escovar um dente, dormir, você dorme, tem dificuldade de dormir, entendeu? E tem uma pessoa ali que às vezes está acordado, escutando música ou falando. Então, eu fiquei assim, poxa, qual ambiente que eu vou pegar? Mas quando eu cheguei no ambiente que eu me encontro até hoje, respondendo essas perguntas aí, que você fez no Márcio, o ambiente assim, é mais controlado, porque eu divido o camarote com uma pessoa, às vezes eu estou no horário, eu estou descansando e essa pessoa está trabalhando, assim, e vice-versa. Mas ali o que acontece? Como ele falou, eles trocam a roupa de cama, deixam o negócio todo higienizado, e você tem que dar sorte também de você pegar uma pessoa, um back seu organizado. E às vezes você deixa o camarote organizado, lá está a sua beliche e a de cada dele. Geralmente uma em cima da outra, né? Mas tem ali uma mesa, tem um banheiro, tem o espaço ali para você deixar organizado. Já pensou, você chega do horário cansado, querendo dormir, o camarote está tudo bagunçado. E você tem que dar sorte também. São alguns desafios também que a pessoa que trabalha embarcado vai encarar. Você pegar
uma pessoa desorganizada. Você pega uma pessoa desorganizada, você vai chegar no camarote, está tudo fora do lugar, tem água, tem um monte de coisa, biscoito tudo espalhado, o chão todo sujo. Eu queria pegar esse gancho aí que você está falando, como que você sentiu a sua privacidade invadida nesse ambiente? Então, a minha privacidade, como eu falei, a privacidade ali, você tem que ter todos os cuidados. Entendeu? Tem uma mesa lá que você, às vezes, você coloca os seus pertences, às vezes uma coisa que você está estudando, mas assim que você chega no seu horário de trabalho, você recolhe, guarda, entendeu? Ali, graças a Deus, pelo menos assim, no ambiente que eu vivo, ninguém assim, tipo assim, meu back, ele não quer saber o que eu estou fazendo, eu também não quero saber o que ele está fazendo. Ali tem um respeito muito grande ali, pelo menos hoje, a nossa Sona, a nossa equipe, é uma equipe muito boa, entendeu? Em todos os setores, pessoas muito boas, mas você tem que ter seus cuidados, você deixar algum pertence seu ali, que às vezes você não quer dividir, porque não é obrigado a dividir. Você não quer dividir ali, então você pega seus pertences. Não, acho que a pessoa não mexe nas suas coisas. Entendeu? Então, ali é um ambiente muito bom de se conviver. Entendeu? Mas é aquela situação, você tem que manter organizado, manter limpo, para quando você chegar, você encontrar da mesma maneira. Então, essa maneira aí, a situação embarcada tem vários desafios. Entendeu? Dentro do casario e fora do casario, e com as pessoas que você tem convivido lá, que é totalmente diferente do que ele dela. Você teve sua privacidade invadida? Você teve um choque quanto a isso? Teve, com certeza, sem dúvida. Mas antes de responder a sua pergunta, quando o Fabrício estava falando, me veio a memória. Eu já trabalhei na plataforma onde ele está hoje. E lá tem uma particularidade que em algumas unidades que já existem hoje em dia, mas tem algumas outras que não tem. O banheiro lá é um banheiro dividido com outro camarote. É um banheiro para dois camarotes. Então você entra, quando você for usar, você tranca o camarote do banheiro que a porta que dá acesso ao camarote do vizinho, usa seu banheiro, e quando você sai, você destranca a porta. E uma das coisas que eu lembro quando eu trabalhava lá, que o pessoal toda hora esquecia a porta trancada. Ou seja, a pessoa entrava para usar o banheiro, trancava a sua porta, de você acessar, saía e deixava trancada, a pessoa esquecia. Aí que inconveniente era isso? Aí às vezes você precisava ir no banheiro, aí você tinha que ficar batendo na porta para que a pessoa abrisse, porque você não conseguia abrir pelo seu lado, né? Aí, então assim, eu lembro que isso aí era uma coisa que me incomodava muito na época. Então, assim, também é um dos desafios, você viver em comunidade, né, você depender, de outras pessoas para que as coisas aconteçam da maneira correta, eu acho que isso aí é um dos maiores desafios. Eu acho que hoje, na verdade, o maior desafio para quem trabalha offshore é exatamente isso, a questão comportamental das pessoas. Porque ali você está lidando com diversas culturas. Aí eu já entro até na pergunta que você me fez, com relação da privacidade, né? Porque, assim, nem todo mundo vai ter o mesmo respeito que você teria, com as outras pessoas. Então, assim, são pessoas de culturas diferentes, tanto a nível Brasil, de regiões diferentes, quanto a nível exterior. Tem pessoas dos Estados Unidos, da Índia, enfim, de tudo quanto é lugar do planeta. Então, assim, são culturas totalmente diferentes. E, assim, você junta, é como se fosse um Big Brother, né? Você junta aquele monte de pessoas naquela condição ali, confinado, que é uma situação confinada, para que tenha um propósito objetivo de produzir. Muitas vezes seria produzir petróleo, outras vezes extrair, outras vezes navio de pesquisa, outras vezes instalação de equipamento submarino, que é o meu caso. Então, assim, você junta aquele monte de pessoas ali, cada um com uma cultura diferente, com um comportamento diferente. E ainda assim a gente precisa da nossa privacidade. Então, para que a gente tenha privacidade, a gente tem que partir do princípio do respeito, do respeito mútuo, um para com o outro. E, infelizmente, tem pessoas que não têm esse limite, esse entendimento. Talvez por uma questão cultural até, existem determinadas brincadeiras, formas de agir, que da região dele, na cultura dele, isso é permissível, mas às vezes na nossa não é. Aí que é quando acontece o conflito, que você se sente, às vezes, invadido, você sente a sua privacidade ali que não está muito legal. Então, assim,
Eu poderia citar inúmeros exemplos referentes a isso. Eu posso até encaixar já na próxima pergunta. O que te deixa assim, de mau humor ou influencia na sua produtividade agora? Olha, hoje em dia, o que me deixa de mau humor, assim, tem algumas coisas assim que me deixam assim de mau humor, sabe? Mas assim, existem determinados momentos que nem todo dia a gente acorda bem. Assim como às vezes você acorda aqui no dia do seu trabalho, tem dia que você está com dor de cabeça, né? Tem dia que você não está se sentindo bem fisicamente. E assim, o que às vezes me deixa de mau humor é as pessoas assim olharem para você e enxergarem você como se fosse uma máquina, né? Que você vai produzir, né? Tudo aquilo que você já produz diariamente, mas que em algum dia você vai deixar de produzir 180%, e a pessoa de repente quer um pouco mais, aí chega aí para você e fala assim, poxa, não, eu precisava entregar isso, e poxa, e você não conseguiu, ou alguma coisa desse tipo. Não é o meu caso, porque geralmente eu sempre tento entregar sempre o melhor. Mas isso já aconteceu no passado, lá no passado. E às vezes foi num dia que você estava com muita dor de cabeça, foi num dia que você de repente perdeu um parente ou um amigo. Por exemplo, eu já tive uma situação que o meu avô, pai do meu pai, eu tinha um relacionamento muito próximo, ele faleceu e eu não consegui desembarcar para ir no enterro. Foi toda a família, menos eu, porque não tinha voo exatamente naquele dia, eu estava com condição de mau tempo e eu não fui ao enterro do meu avô. E isso eu estou falando do meu avô, e uma pessoa que eu tinha muita consideração, né? muito carinho, era uma pessoa muito próxima. Agora a gente para e pensa assim, isso pode acontecer com um pai, com um irmão, com uma tia, com um filho, com tantas outras condições. E isso é um também dos grandes desafios também. Então assim, você tem que ter a mente sempre forte, sempre estabelecer uma mente forte, você está focado. Teve até um período da minha vida, que eu fiquei 1 ano trabalhando na Colômbia, trabalhando 28 por 28. Saía daqui para a Colômbia, né, ficava 28 dias embarcado, desembarcava e ficava 28 dias em casa. Entretanto, perdia-se quase 2 dias para chegar até lá. Então, na verdade, era bem menos em casa, né? Mas nesse período, foi um período até que assim, abalou um pouco a estrutura familiar como um todo. Por quê? Eu falava para minha esposa, assim, olha, tem vezes que a gente tem que permanecer um pouco mais frio. Ela reclamou, assim, pô, você está frio, você está... Não, mas é porque se você for colocar verdadeiramente o sentimento, você não consegue ficar longe da sua família durante um período tão longo de tempo. Você não consegue encarar esses desafios, que são desafios grandes. Imagina você perder 2 dias de viagem para ir, 2 dias para voltar, já é menos 4 dias, né? E ficar ainda 28 dias embarcado. No período então do Covid foi pior ainda, que você ficava 28 dias embarcado e mais 7 no hotel. Ou seja, 7 com 28. 7 dias trancado no hotel e 28 dias embarcado. Então, assim, teve empresas que eram 14 dias no hotel e 28 dias embarcado. Então, assim, era uma coisa de louco. Então, assim, se a pessoa não tiver uma mente forte, se a pessoa não conseguir gerenciar esses sentimentos, a pessoa vai virar, a pessoa vai ter problemas psicológicos, físicos, enfim, uma série de outros problemas. Então, assim, a gente precisa cadenciar, né, as coisas de uma maneira que a gente consiga exercer a nossa atividade, o que precisa ser feito, né, e de certa forma você não adoeça por conta disso. O trabalho é um trabalho super saudável. Você tem todos os recursos, como eu falei, academia, tem tudo isso. Onde eu trabalho tem até sala de música. Então você tem todos os recursos para você desenvolver sua atividade e não adoecer, né? Existe uma preocupação grande das empresas nesse sentido. Mas se você também tem que olhar para dentro de você e entender as suas limitações. Até onde você pode ir, né? Até onde você consegue ir sem que você não adoeça. Então, assim, é importante a gente saber gerenciar isso, né? E entender que essa questão da privacidade, ela também vai estar muito de acordo com a questão cultural e principalmente comportamental de cada um, de saber respeitar um ao outro. Pegando um gancho aí, né? Geralmente o jovem, né, fala quero embarcar, porque eu falo que a vida de embarcado é como se fosse a caverna do dragão, aquele desenho antigamente. Você quer entrar, mas você não consegue sair. Se você não tiver um planejamento de vida, e a vida de embarcado é o seguinte, os benefícios são bons, o salário é bom, não vamos mentir aqui, é bom. É melhor do que em terra, você trabalha em terra, mas você tem que ter um planejamento de vida. Porque às vezes você fala assim, você vê muito nos vídeos aí, né? Vou trabalhar 5 anos, eu vou sair, vou trabalhar só 10 anos.
e vou sair. Daqui a pouco você está 30, 40 anos lá. Se você não tiver um planejamento de vida, a gente fala que é uma caverna do dragão. Você entra, mas não consegue sair. Se você não tiver um planejamento de você fazer sua vida, sua aposentadoria aqui em terra, você ter, não ganhando o que você ganha embarcado, mas ganhando razoavelmente para você tocar a sua vida, tocar a sua família na sua aposentadoria, você vai ficar a vida toda agarrada lá, a vida toda não vai conseguir sair. E se você for sair, se você não fizer esse planejamento, você é capaz de cair numa situação pior ainda do que lá. Entendeu? E falando na situação do mau humor, na minha situação, o mau humor, eu acho que assim, é a falta de planejamento lá no trabalho. Eu sei que aqui não vou dizer que é mau humor, vai chegar uma hora que o Drake seu vai te avisar a data de embarque. Você vai dar aquele, poxa, eu queria ficar mais. Tem gente que tá doido, que sai falando palavras que não é para falar, mas na minha situação eu fico assim, poxa, eu queria ficar mais um pouco. Mas eu tenho que ir, não tem jeito. Porque a gente tem que pensar, não em mim, você tem que pensar na sua esposa, no seu filho, nas suas contas. Alguém vai pagar as suas contas? Não vai. Então você tem que girar a chave, não, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá, girar a chave, tenho que ir lá sustentar minha família. Mas o mau humor que me dá é a falta de planejamento no serviço, de você fazer o serviço 2 vezes. Entendeu? Aquilo me deixa num mau humor danado. Entendeu? Em termos de embarcar, não. Eu fico só naquela assim, poxa, eu queria ficar mais um pouquinho. Sem reclamar. Eu queria ficar mais. Mas Deus me colocou lá, eu tenho que ir lá. Buscar o pão. Porque ninguém vai buscar por mim. Ninguém vai buscar por mim. Então é uma das situações que eu sempre falo para a galera lá, gente, você é jovem, 25 anos, faz sua vida, né? Pega o dinheiro que não vai gastar em farra, pega lá, separa lá R$1.000, 500, 200, vai guardando. Uma hora que depois você vai, pintou a oportunidade de comprar uma casa, pintou a oportunidade de comprar um imóvel para montar um negócio, ou para alugar para o escritório, você já está ali. Planejamento de vida, né? Planejamento de vida, entendeu? Planejamento de vida. Então são vários desafios, cara, entendeu? A pessoa que está querendo embarcar agora vai passar pela situação toda, entendeu? Familiar, vai passar por isso tudo aí. Aí quando você está lá no mar, o que mais você sente falta da sua casa na terra? Então, eu sinto falta, como eu falei, sinto falta às vezes são datas comemorativas, né? Entendeu? Aniversário de casamento, aniversário de filho, entendeu? Uma programação que às vezes seus amigos estão montando, vamos passar o final de semana na casa de praia, ou na serra, a gente, naquela data você sempre está embarcado. Às vezes você recebe um convite, vai ter um torneio de totó de botão, vários convites partiu da sua pessoa a mim, mas eu já chego lá, com certeza, não olhei não, mas com certeza eu vou estar embarcado, é certo. Eu não consegui participar de nenhum daqueles torneios, né? Então, às vezes, uma programação da igreja, uma programação da escola, uma formatura, entendeu? Formatura, então, que às vezes você tem que estar ali presente, entendeu? Ali para sair na foto com o seu filho, você sempre está embarcado. Entendeu? O problema é, tudo vai estar caindo naquela data ali, mas tem seus momentos bons, os momentos dos 14 dias em terra, entendeu? Entre aspas, como eu falei, se você não tiver um planejamento, você desembarcou, tem mais 14 dias de problema para você resolver. O problema vai ter? Vai. Mas são coisas mínimas que você resolver. São coisas mínimas. Mas tem um período bom, um período que você tem aquela folga dos 14 dias, que dá para você resolver situações suas. Às vezes em 3 dias você resolve. Às vezes hoje com a facilidade de você resolver as coisas online é muito mais rápido. Só no caso de enfermidade, doença, você vai ter que se deslocar. Aí sim, aí você tem que ir no médico, entendeu? Mas são coisas que tem que fazer. Em 3, 4 dias você faz. Mas você tem o seu período. Quem consegue se adaptar, beleza. Vai ter aquele ambiente lá, vai se adaptar legal. Falou, tem um conforto, tem camarote, tem cama. Você tem tudo. Mas tem gente que não consegue. Quase tudo. Mas o que mais você sente falta quando você está lá? Rapaz, achava melhor você perguntar que eu não sinto falta, né? Porque assim, se eu falar o que eu sinto falta, rapaz, a gente vai ficar aqui até amanhã, mas assim, vou tentar resumir aqui. Isso veio variando ao longo do tempo. Eu estou há 18 anos trabalhando embarcado. Assim, no início, o que me fazia muita falta era a
presença, principalmente da minha filha, né? Porque quando eu comecei a trabalhar, ela tinha 3 meses de nascido, quando eu comecei a embarcar. Ela praticamente tinha acabado de nascer, 3 meses, novinha, ainda bebezinha. Então aquilo ali, assim, era uma coisa que, para mim, quando eu ia embarcar, aquilo me fazia uma falta tremenda, né? Você tá com ela ali no colinho, né? Acompanhando o crescimento dela. E assim, o tempo foi passando. Eu lembro que um amigo meu, que trabalhava comigo, assim, o nome dele é Roberto, muito sábio, né? Com muita sabedoria, ele falava assim para mim, assim, conversava comigo, falou assim, Márcio, ele, naquela época, eu estava trabalhando, tinha menos de 1 ano de embarcado, estava pensando na vida offshore. E ele já estava nessa condição, já estava uns 15, 16 anos já embarcando. Ele virou e falou para mim assim, olha, você se prepara, porque uma das coisas que, assim, eu sinto muita falta hoje, ele falando comigo com os olhos cheios de lágrimas, né? Uma das coisas que eu sinto muita falta hoje foi não ter visto minha filha andar e falar. Porque quando ela começou a andar, eu não estava em casa. E quando ela começou a falar das primeiras palavras, eu não estava em casa. Então aquilo ali me marcou muito, naquela ocasião. Então, assim, naquele momento, a minha filha era o ponto focal, né? O que mais me fazia falta, se você me perguntar naquele momento, o que mais faz falta? Minha filha. Eu não iria dar outra resposta, ia ser minha filha. Amo minha esposa, amo minha casa, amo minha igreja, mas naquele momento era minha filha. E isso eu tenho assim no meu coração até hoje. E assim, engraçado que ele me falou aquilo e foi exatamente o que eu sinto falta, né? Hoje, assim, de não ter visto ela andar, de não ter visto ela falar. São coisas simples que você vai ver o seu filho fazer, né? Assim, são coisas muito naturais, mas que tem um valor muito grande agregado a isso, né? A gente não está falando aqui de dinheiro, não está falando de bens materiais. A gente está falando de algo que fica no nosso coração e na nossa mente. Assim, ao longo, a gente vai transportar isso ao longo de toda a nossa vida. Hoje eu tenho, assim, a lembrança da minha filha do aniversário de 1 ano de idade dela, né? Aquele aniversário lá da Moranguinho, coisa maravilhosa, coisa bonita, que graças ao nosso bom Deus eu pude proporcionar a ela, porque eu estava trabalhando embarcado, porque tinha uma condição melhor para pagar, casa de festa, aquela coisa toda, né? Mas assim, tem as perdas, né? Assim, não é somente ganhos, né? Às vezes as pessoas olham assim e falam assim, pô, não, trabalhei embarcado, vai ser bom e tal, mas esteja preparado para trocar. Uma balança. Exatamente, esteja preparado para trocar um Natal pelo seu trabalho, às vezes. Esteja preparado para trocar um ano novo, por exemplo. A gente embarca agora, ele vai embarcar dia 30. E eu embarco dia 31 de dezembro. Eu vou passando novo agora. Então, assim, esteja preparado para essa condição. Para quem estiver pensando, né, em trabalhar embarcado, isso faz parte do contexto, né? E a gente, volta a dizer, a gente tem que estar com a mente muito forte para isso. Porque não é fácil. Você perguntou o que mais faz falta. Então, assim, as coisas foram mudando ao longo do tempo. Naquela ocasião, minha filha, né? Hoje em dia, e naquela ocasião eu virei para minha esposa e falei assim, olha, eu vou trabalhar apenas 10 anos embarcado, que é o tempo da gente fazer o nosso pé de meia, né? Como a gente fala, né? Vou fazer o pé de meia, 10 anos embarcado. Estou há 18 anos e nem sei quando eu vou parar ainda. Então, assim, enquanto Deus permitir ter saúde, eu vou estar permanecendo. Mas entendo que tudo é um propósito. Então, naquela ocasião foi minha filha, depois passou a ser a minha filha, sempre minha filha, né? A minha filha está em todas, né? Mas assim, depois passou a ser a minha filha e minha esposa, né? Depois passou a ser minha filha, minha esposa e minha casa. Depois passou a ser minha filha, minha esposa, minha casa e minha igreja. Depois passou minha filha, minha esposa, minha casa, minha igreja, meus amigos, meus familiares, e aí só foi crescendo. Então, por isso que eu não tenho uma resposta exata para você hoje, para te falar assim, o que te faz mais falta? Vai depender do momento. Sim. Por exemplo, quando tem festa lá na igreja, né, eu fico olhando assim, poxa, eu podia estar lá, aqui me dá um negócio no coração, rapaz, você não consegue imaginar o que passa pelo meu coração, aquele recital bonito, aquelas coisas que acontecem, e assim, você querendo estar lá, aí eu fico, respiro, penso, meu Deus. Eu não sei se você vai conseguir descrever, mas quando você está arrumando a mala para voltar, o que passa pelo seu coração? Rapaz, passa que eu não vou voltar nunca mais para aquele lugar. Assim, passa assim, eu falo assim, poxa vida, ô Senhor, podia dar um jeito de eu não voltar mais para cá, mas depois eu vou e peço perdão, logo em seguida eu peço perdão, porque eu sei que Deus ele tem um propósito, né? E assim, foi para mim no começo foi muito difícil eu entender isso, porque assim, até hoje para mim, se alguém me perguntar assim,
Márcio, você gosta de embarcar? Eu vou falar assim, não. Se você me perguntar assim, Márcio, você já se habituou a embarcar? Eu também vou te falar que não. Você já se acostumou a embarcar? Eu também vou falar que não. Eu estou 18 anos, como você não gosta de embarcar? 18 anos. Não se habituou a embarcar? Não está acostumado a embarcar? A resposta é simples. Porque nós não fomos projetados para ficar longe de nossas casas, longe de nossa igreja, longe de nossos filhos, longe da nossa família. Nós não fomos projetados para isso. Nós fomos projetados para quê? Para que você formasse uma família, né? Para que você estivesse naquele âmbito ali, dentro da sua comunidade. Só que eu entendo que Deus tem um propósito para tudo, né? Ele tem uma direção para cada um. E eu entendi, a partir de então, que a minha missão naquele local, assim, o ganha-pão, na verdade, é secundário. Na minha mente pode ser que seja primário, né? Para minha família pode ser que seja primário. Mas para o propósito de Deus é secundário. Porque, na verdade, o que eu estou fazendo ali é levando a palavra de Deus aos confins da terra. É esse o meu pensamento. É esse o meu entendimento hoje. Não que eu faça de uma maneira errada, não, pelo contrário. Graças a Deus, hoje, assim, muitas pessoas me conhecem no mercado, né? Tem um nome a zelar nesse sentido, mas é o que eu estou te falando. Isso ainda assim é secundário. E assim, a gente está naquele local e onde a gente estiver é diferente. Em casa, no trabalho, na padaria, no lazer, você tem que aproveitar daquele momento e transformar aquilo, né, uma bênção de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor, né, que a gente seja luz. Então, hoje em dia, muitas coisas me fazem falta, muitas. Em determinados momentos vão fazer mais falta que outros. Por exemplo, agora, dia 31, assim, durante muito período eu consegui, com minhas escalas, passar Natal e Ano Novo em casa. Apesar de ter muito tempo embarcando, mas foram poucas vezes que eu não passei em casa. Aí vai ser agora dia 31. Então assim, agora se você perguntar, o que me faz falta dia 31? Vou passar o Ano Novo em casa, com minha família, ver os irmãos lá da igreja, estar com os amigos. Aí eu vou te dar essa resposta. Se você me perguntar assim, no dia, agora recentemente, dia 15 de dezembro, nós fizemos agora 18 anos de casado, meu dia 15 de dezembro. Eu estava embarcado. Foi um dia assim bem atípico agora. Trabalhando muito bastante. Chegou no final do dia, ela ligou para mim, ela esperando que eu falasse para ela assim, feliz aniversário de casamento. Só que minha mente já estava tão ocupada com tudo aquilo que estava acontecendo que quase passou despercebido. Aí ela falou, você não está lembrado de hoje não? Quando ela falou, não está lembrado de hoje, já veio a memória. Eu lembrei que era o dia do nosso casamento. Então, a partir daquele momento que eu lembrei que era o dia do nosso casamento, passou a me fazer falta. Então, assim, essa questão do que te faz falta, é uma pergunta bem complexa. Não tem como responder. Né? A família em primeiro lugar. Não tem como responder com uma frase só, entendeu? Mas hoje muitas coisas me fazem falta. A família em primeiro lugar, né? Acho que ele falou, dia 15 de dezembro foi até aquela situação, toma lá da cara. O aniversário do meu pai, deu dia 15 de dezembro, deu. Quando eu vou embarcar agora dia 30, vou passar um ano novo lá. Graças a Deus essa escala agora eu vou passar um Natal aqui, que eu já passei Natal, um ano novo lá. O cara está preparado para isso, o cara que vai embarcar. Está preparado para isso? Tem que estar. Natal, Ano Novo, vou passar um Natal aqui, o Ano Novo lá. Mas como ele falou, Ano Novo também, a gente poderia estar com a família, então o momento da despedida do ano que se passou, né? Vamos encarar o ano agora de 2026, então você tinha que estar ali. Tá ali. Então são situações assim que você vai ter que trocar. Agora, vou embarcar dia 30, aí vou perder o aniversário da minha esposa, vou descer no dia do aniversário do meu filho, mas ainda, o que acontece? Vou descer no dia, então se eu estiver embarcando longe, até eu chegar em casa, já perdi, já passou. Então, o dia de comemorar é o dia do aniversário. Vou embarcar no meu dia do meu aniversário, entendeu? Aí o cara vai assim, caramba, vou embarcar no dia do meu aniversário, vou desembarcar no dia do aniversário do meu filho, olha que enrolação. Vou perder o aniversário da minha esposa, e você vai estar lá em cima trabalhando. Aí como você fala, se você não tiver a cabeça focada, você é igual eu. Não quer dizer que ele esqueceu. Ali, você está com outra cabeça. Porque ali não tem final de semana, ali não tem domingo, ali não tem feriado, ali não tem nada. Ali todo dia é segunda. Hoje é sábado, hoje é tranquilão, nada, o pau tá quebrando. Entendeu? E da mesma forma que vocês estão longe da família, a família está longe de vocês. Exatamente. Como que é para a família de vocês isso? Como que é para a sua família a sua ausência? Rapaz, é muito difícil, né? Porque o que acontece? Tem a dificuldade, né? Minha esposa não sabe dirigir.
Então seria uma das dificuldades, entendeu? Geralmente a irmã dela que dá o suporte, a Angélica sabe dirigir. Então, mas nem todo momento a irmã dela pode estar ali presente, às vezes está ocupada com outra situação. Então uma das dificuldades seria ter dela dirigir, se deslocar, às vezes são situações que eu falei com você, de enfermidade, às vezes da vida doente, às vezes numa situação que você tem que ir rápido, às vezes você tem que chamar outra pessoa, às vezes outra pessoa pode estar ocupada, às vezes a pessoa não está aí, pode estar viajando. Ela sente muita falta assim, da minha presença ali, nesse momento ali, de dirigir, de deslocar ela, levar ela a algum lugar, de ficar sozinha, os dois sozinhos, confinados na casa, entendeu? A mulher se sente insegura, entendeu? Poxa, eu estar aqui, às vezes numa situação climática, está chovendo, trovejando, às vezes uma falta de luz, às vezes uma situação que o homem tem que resolver, entendeu? De estar ligando para alguém. Então, a família tem essa dificuldade quando estão longe. Hoje em dia, tem um contato, né? Hoje você tem. Antigamente não tinha muito contato, né? A falta de comunicação de plataforma na via era muito difícil. Telefone, hoje você tem a opção de telefone, celular, você tem internet muito boa. Hoje a tecnologia ajuda muito. Quando você sente saudade, às vezes a pessoa sente muita saudade. Antigamente você não podia ter um WhatsApp, uma ligação de vídeo para você ver a pessoa, ver seu filho, que aí você fica mais. Estou vendo eles do lado da tela, bem. Hoje você tem essa tecnologia, computador, internet boa, começar a resolver os problemas financeiros de lá, você pode resolver. Entendeu? Às vezes a sua esposa, às vezes não tem muita habilidade, entendeu? Com a internet, com pagar um banco, fica com medo de pagar, né? Achar que algum golpe, com medo de acessar a internet, acessar o. Então hoje você tem essa facilidade de você resolver os problemas financeiros de lá. Entendeu? Às vezes, até entrar em contato com algum médico, marcar, me ajuda a marcar. Sua esposa me ajuda a marcar esse médico, eu vou marcar você, marcar outro, você está no horário de folga, entendeu? Então, e dá para resolver algumas coisas. Bastante coisa para resolver. Mas essa dificuldade da família, lá de casa, essa dificuldade de, às vezes, se deslocar. Como ela não sabe dirigir, então seria um dos obstáculos, assim, porque o carro está lá, está tudo lá, mas você tem as armas, mas você não consegue. Mas em outros aspectos, a minha esposa é muito desenrolada. Consegue poder marcar médico, mexer. Ela, graças a Deus, ela, nessa área ela é melhor que eu. Tem aquela paciência de marcar médico, de ajudar o pai e a mãe também. Ela tomou a zona daquele. Entendeu? Aí tem os contatos, entendeu? De profissionais para ir lá, às vezes tem para concentrar coisas mínimas, ela pode até. Por orientação minha, ela pode até, dependendo da situação, ela consegue resolver. Se ela não pode resolver, tem pessoas para dar suporte, de confiança. Tem que ter pessoas também de confiança. Não é qualquer um que vai entrar dentro da sua casa. E ali a sua casa é o seu lar, é o seu esconderijo. Não é assim, ambiente de entra e sai toda hora de pessoas estranhas. Ali é só em caso de urgência, entendeu? Então, é dessa maneira. Aí a dificuldade maior seria essa. Entendeu? Sua família, como sua família lida com a sua ausência? Rapaz, a gente, quando a gente está em casa, a gente é marceneiro, jardineiro, piscineiro, pintor. Eu tenho descoberto aí algumas habilidades aí até então desconhecidas, né? Elas surgiram aí ao longo do tempo, né, também. Então, assim, eu acho que uma das maiores dificuldades, né, quando a gente está ausente, é justamente essa questão da solidão, né, de eles estarem assim, meio que, como o Fabrício falou, né, dentro da casa ali, somente as duas, né, sozinhas. Eu acho que o homem, ele traz uma segurança muito grande, né, para a mulher, para a filha também, né, a figura, né, masculina, né, do pai ou do marido, ela faz totalmente a diferença, né, no dia a dia. Então, às vezes isso acontece, às vezes quebra alguma coisa, danifica alguma coisa, ela não sabe como resolver, ela quer, assim, às vezes até, são coisas às vezes emergenciais, e tem que ser feitas na hora, e às vezes eu sei fazer, e assim, mas não tem como esperar, né, tem que pagar alguma pessoa para fazer, né, resolver aquele problema, mas existem outras coisas que podem esperar. Então, eu acho que essa questão do poder da decisão, de muitas coisas às vezes, que fica assim sobre a responsabilidade dela, né, naquela condição,
Eu acho que isso aí é um grande desafio também, né, essa questão. Eu até falei um dia desse aí, no nosso encontro lá, que nós tivemos dos homens, né, na nossa igreja, até a respeito disso, no sentido de, às vezes, a nossa ausência em casa, não que ela seja uma coisa normal, ela nunca vai ser uma coisa normal, mas com o passar do tempo, isso se torna natural. Se torna natural, porque você está sempre ali, 14, 14, 14, 14, é como se fosse você trabalhar em segunda a sexta, né? Assim, eles enxergam dessa maneira, assim, esposas, filhos, eles enxergam dessa maneira. Mas assim, eu particularmente nunca consegui enxergar dessa maneira. Eu entendo que assim, são 14 dias longe de casa, né? 15 dias, né? Longe de casa, existe essa questão da saudade, enfim. Então assim, para você entender um pouco melhor, a minha filha, como eu falei, desde 3 meses eu já embarco. Um tempo atrás eu falei assim, poxa filha, eu queria falar com ela pelo telefone, estava boa e tal. Aí eu falei assim, poxa, você não sente saudade do papai, né? Ficou 14, 15 dias longe. Ela virou para mim e falou assim, não, eu não sinto saudade, porque eu já estou acostumada, desde pequenininha de 3 meses que você embarca, então para mim isso já é normal. Sempre foi assim para ela. Sempre foi assim. Então assim, por um lado é bom, né? Qual é o lado bom? Porque eu tenho amigos que assim, teve filhos que tiveram febre, adoeciam quando o pai embarcava. Eu escutei várias histórias nesse sentido. O amigo ia embarcar, aí a filha tinha febre, estava no hospital doente, a imunidade caía, por conta da falta da presença do pai. Então minha filha nunca teve isso, né? Graças a Deus nesse sentido. Só que por outro lado, assim, fica uma coisa tão natural, tão normal, para ela, não talvez para mim, que assim, eu falei assim, poxa, mas assim, a gente sente tanta saudade, a gente quer tão tá perto, né? E o que a gente esperava seria assim, assim, não, pai, eu sinto muita saudade de você, eu queria muito que você ficasse em casa. Mas assim, se eu for olhar por esse ano, graças a Deus ela não adoece, não tem nenhum problema, né? Então assim, ótimo, graças a Deus por isso. Então a gente precisa, assim, entender e saber lidar com isso, né? Por conta que de fato é natural. Assim, para quem já trabalha assim tanto tempo, se torna uma questão natural para as pessoas que estão ao redor. Mas ainda assim, de vez em quando, existe essa questão da falta nesse sentido, né? De resolver alguma coisa, de decidir alguma coisa. Hoje, pela questão da internet, né, que nós temos agora, facilita bastante. Antigamente era um telefone, uma cabine telefônica, um telefonezinho, que funcionava para você ligar para sua casa, somente se fosse dentro de Macaé, funcionava no máximo 10 minutos. Se você quisesse ligar para fora de Macaé, isso agora, né? Você tinha que ligar a cobrar na sua casa. Você não conseguia ligar se não fosse a cobrar. Então, e no máximo 10 minutos. Quando dava 10 minutos, a ligação caía. E o botãozinho para você resetar, para você ter mais de 10 minutos, ficava do lado de fora. Só que o camarada não podia vir para fora para apertar o botão, porque já tinha uma fila. Se o cara saísse para apertar o botão, o cara na fila, opa, minha vez. Era assim. Acabou em 10 minutos. Acabou em 10 minutos. Você tinha que ir para o final da fila. E às vezes tinha fila de 6 pessoas, 7 pessoas. Você faz as contas, 10 minutos por pessoa dá mais de 1 hora para você fazer uma outra ligação. E às vezes era algo que era necessário você falar ali, precisava falar com urgência. E assim, tinha que respeitar, né? Essa questão do respeito da fila. Então, assim, isso era antigamente, para você falar com a sua família. Eu peguei essa época. Para você falar com a sua família naquele telefonezinho. E já vi confusão acontecer, porque o cara falou, não, é o jeito que minha família voltava. Batia, entrava, e o cara começava a abrir, pancada na porta, enfim. Então, assim, hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia é o WhatsApp, né? Chamada de vídeo, internet Starlink, coisa da melhor qualidade nesse sentido. Então, a tecnologia, né? Mesmo que virtualmente você consegue estar Isso, você consegue suprir a necessidade, às vezes ajudar numa decisão, né? Então, assim, a tecnologia ele trouxe muitos ganhos aí para quem trabalha no meio offshore. Então, assim, essa questão ajuda muito hoje em dia. Se não fosse a tecnologia, eu acredito que a vida de quem trabalha offshore nos dias de hoje estaria bem pior. Porque, por exemplo, naquela época, né, 18 anos atrás, que usava o telefonezinho, era um mundo totalmente diferente do que nós temos hoje, 18 anos atrás. Então, assim, se a gente estivesse vivenciando, né, os problemas de hoje, com a tecnologia no passado, que era um telefonezinho de 10 minutinhos, com certeza a vida do embarcado hoje em dia, as filas dos hospitais, dos psiquiatras, dos psicólogos estariam bem maiores. Pode ter certeza disso. Porque hoje em dia, com a carga de trabalho que foi dada, né, que é dado diariamente, em termos de prestação de serviço para a operadora, enfim, é muito grande, muito grande, muito grande. E não tem como você sobreviver
desse meio offshore, se você não tiver aquele momento de você ligar e ver o rostinho lá da sua filha, ver o rostinho da sua esposa, ver o rostinho lá dos seus amigos, isso faz muita diferença. Por eles que você está ali. Exatamente, isso faz muita diferença. Aí quando você desembarca e chega em casa, você precisa ali de um tempo para se reambientar. Qual é o lugarzinho da casa assim, que você procura? Você precisa de um quartinho ali escuro, você precisa de uma sala. O que você precisa da sua casa para te readaptar? Então, minha casa tem 2 lugares que eu gosto muito. Você já foi na casa, você conhece a casa, né? Tem 2 lugares que eu gosto muito. Um é a sala de TV, né? Na sala de TV, eu não tenho o costume de ver jornais, né? Esses jornais hoje em dia aí, que se você escolher ver, sai sangue, né? Não tenho muito costume de ver, porque de um bom tempo para cá eu entendi que assim eu posso escolher a notícia que eu gostaria de assistir. Eu tenho esse livre-arbítrio, né? Então, assim, eu deixei de ver esses jornais aleatoriamente. Então, quando você está ali na minha sala, eu quero ver um filme, né? Ou algo que me interesse, um documentário, alguma coisa, um aprendizado, algo que eu sinta que vai edificar, que vai trazer algum conhecimento. Gosto de coisas muito relacionadas à roça, à cachoeira, à praia. Então, eu vejo esse tipo de assunto que me traz boas recordações e traz conhecimento também, né? Pode sentar ali e relaxar até aquele momento. Na minha sala é um ponto. E o outro ponto é na área externa, né? Aquela partezinha lá atrás, onde eu tenho lá um pedaço ali de mais ou menos ali, uns 15, 20 metros quadrados, mais ou menos. Uns 20 metros quadrados, que tem mais planta do que a Amazônia, né? Um lugarzinho, né? Então é um lugar que tem muitas plantas, um local que tem, assim, um ambiente assim, muito agradável. E assim, é um local que eu me sinto bem, porque é como se eu estivesse até fora de Macaé, né? Que é um local assim, bem relaxante, é um local que eu gosto de estar, é um local que eu olho, consigo olhar para o céu, né? E olhar ali a presença do nosso onipotente, olho, né? Medito, deito na minha rede, num localzinho que tem a redezinha ali, eu deito, descanso, vejo os pássaros ali, passarem por ali. Então assim, são os 2 locais aí que eu praticamente assim, mais gosto na minha casa, que é o local que eu consigo assim, me desconectar das coisas estressantes da vida, né? Vamos colocar assim. E quando eu chego em casa, eu me reconecto com minha família, com minha casa, com meus irmãos, meus amigos. É mesmo. Você, Fabrício, quando você chega em casa, o que é sua casa ali, qual cantinho da sua casa que te traz esse momento para você se readaptar? Quando eu chego em casa, a primeira coisa assim, eu chego, eu olho minhas plantas frutíferas, né? Ali logo de cara, igual quando você chega no portão, eu vejo minhas plantas frutíferas, se realmente trataram delas bem, colocando água, entendeu? Vou lá na garagem, lá atrás também tem umas plantas frutíferas ali, entendeu? Mas eu gosto mais de ficar ali normalmente na minha oficinazinha ali na garagem, uma oficinazinha ali com minhas ferramentas, os projetinhos que eu tenho ali, entendeu? Eu gosto de ficar ali montando, desmontando, entendeu? Fazendo ali a minha experiência ali. E lá em casa eu já até combinei já, o que acontece? Quando você chega no embarque, ele vai ter falado assim, não entorna os problemas agora de imediato. Porque você já chega de um confinamento. Aí você chega já com a cabeça já... Depois que você entra no carro e o carro leva você até a sua casa, os problemas vão esvaziando, né? Sim. Você vai gerando a chave, né? Aquilo vai ficando para trás. Né? Você deixou de ficar no ambiente confinado, agora você tem que ter aqueles problemas vão esvaziando. Então, quando você chega em casa, a sua esposa, a gente já combina de não tornar os problemas de imediato. E falando, não, deixa ele se adaptar, alinhar em terra, né? Eu vou contando aos poucos. Entendeu? Já pensou, você chega em casa com a cabeça já quase esvaziando, aí chega, Sandra chega, ó, Diego, ó, aí você tem estresse. Entendeu? Primeiro você quer saber como é que você ficou, vamos supor, por exemplo, você embarcado. E aí, Sandra, como é que você passou os 14 dias aí, entendeu? Aí gerando nosso bebê. Você quer saber como ela passou. Me conta coisa boa por enquanto. Ele me conta as coisas boas. Deixa as coisas pendentes para amanhã. Amanhã a gente conversa sobre isso. Se ela entornar as coisas ruins, se ela entornar as coisas ruins, você não tem falado isso, poxa, aí aquilo, eu passei 14 dias nessa situação, entendeu? Então, vai tornando uma noite que eu passei mal, mas eu resolvi o problema, entendeu?
Então o ambiente ali seria ali, o ambiente ali das plantas, de frutífero ali, ficando ali, gosto de ficar numa oficinazinha ali, aí eu chegar em casa, olho as plantas que tem lá em cima também, olho o ambiente, olho como é que está a organização da casa, ali, está tudo no lugar, tem alguma coisa para fazer, para depois eu sentar e conversar, falar com ela, e tornando os problemas poucos. É ruim demais quando você chega e fala, tem que fazer isso, aí você já chega e fica a cabeça a mil. Então são situações que a vida de embarcado não é essa. Não é, vou ganhar, o cara que logo visa o dinheiro, vou ganhar dinheiro, eu comer restaurante bom. Mas tem esse monte de obstáculos. Sim. E tem um lugarzinho na sua casa que você separou para receber esses problemas quando você chega? Rapaz, quando chega esse problema, eu logo sento no nosso quarto lá e fico meditando, entendeu? E dali eu vou me organizando, vai jogando os problemas, eu vou me organizando ali para resolver. Se for problemas ali interno, né? Dá para resolver ali. Externo aí tem que ir planejando para sair, para resolver, como eu falei. A Dinara ela é safra nisso daí, em termos de parte de resolver problema de médico, eu sou meio atrapalhado nisso daí. De mercado, entendeu? De mercado até vou, mas elas são mais habilidosas nisso daí, entendeu? Mas é dessa maneira que eu falei com você, né? A vida de embarcado é essa aí. Na minha situação é diferente da dele. A dele é navio, ele é certo de desembarcar. Tem essa preocupação, né? É certo desembarcar. Porque ele é navio, mas no porto trocou. Eu não tenho um período de risco, né? Entendeu? Uma pessoa tem que embarcar. Você vai encarar um helicóptero, 1 hora de voo, 1h20 de voo. Você sabe o que vai acontecer no meio do trajeto? Pode correr o bicho acionário, ela fazer um pouso forçado na área de Santana. O cara nunca passou tudo ali. Cara, não, mas a pessoa. Aí você vai ter que botar em prática tudo aquilo ali. Os treinamentos que você fez, entendeu? Botar tudo em prática. O cara ali, a chance de embarcar é furada. Entendeu? Vou morrer no meio do caminho. Entendeu? Qual o risco? Eu tive a experiência de. A gente estava desembarcando no Macaé. O piloto foi passar ali no meio da ilha, ali, entre a ilha de Santana e o Ilhote Sul. A aeronave deu aquela queda assim, ó, agora já era. Deu aquela queda livre. Eu tava naquele ambiente ali, deu aquela queda gigante, porque deu o cara no vácuo ali. Aí o piloto tentou se desculpar ali, mas não, ali naquele meio ali é um vácuo. O aeronave precisa de vento. Entendeu? Não sou piloto, mas a gente escuta aí que ela diz quanto mais vento, é melhor para a aeronave. Às vezes a pessoa diz, o tempo está na moral, não tem vento nenhum. Esse aqui é o perigo. O curso agora de inicia, ele fala mesmo, a aeronave precisa de muito vento, ela é preparada para isso. Vento, entendeu? O tempo, às vezes o tempo está ruim, mas a visibilidade está boa. Entendeu? O piloto precisa da visibilidade, precisa de vento. Então, mas a aeronave não foi preparada para isso. Então a pessoa fala assim, vou entrar na aeronave, vou botar aquele colete, vou correr o bicho de morrer, às vezes nem vou chegar lá, o cara vai, o cara vai se preocupando. Agora tem uma curiosidade, vocês estão lá no mar o tempo todo pensando em segurança. Quando chega em casa, essa questão da segurança ainda fica na cabeça de vocês? Desliga o fogão, não sei o quê, coisa de madeira, não deixa aqui na tomada ligada. Tem essas questões dentro de casa também? Com certeza, porque a quinzena retrasada aí é uma coisa assim, você olhando agora para os seus computadores, estão todos eles desligados, né? Você vai olhar assim e vai achar assim, qual é o risco daquele computador de pegar fogo? Tem risco que não está desligado, mas ele está energizado, né? Todos eles energizados. Aconteceu, o computador, o notebook está ali, o fio está energizado, né? A gente nunca vai imaginar que o negócio vai entrar em curto. Não, mas entra em curto. Ele estava lá embarcado. O notebook estava lá, né? Estava lá na energia, porque a bateria está viciada, ele fica já na energia. Tipo, todo mundo deixa na energia, né? Entendeu? Mas tem gente que não deixa. Do nada, o negócio foi lá e explodiu e deu aquela faísca. A cidade ficou preocupada, daqui também. A sorte eles conseguiram tirar da tomada rápido, mas aconteceu. A gente pensa na segurança. Às vezes até para trocar uma lâmpada, vai trocar rapidinho. Às vezes você não tem uma escada, aí você quer trepar naquela cadeira ali. Às vezes, vou desligar aqui, eu não preciso desligar, vou trocar um disjuntor. Não vou desligar, não preciso desligar geral não. Mas e aí?
Para você mexer numa coisa, você tem que utilizar, tirar a energia daquilo ali. Vai abrir a caixa de distribuição ali, 420 volts, e trocar o disjuntor ali? Não vai. Eu penso na segurança, eu não sou técnico de segurança, ele que vai falar. Mas eu não sou técnico de segurança, mas eu viso muita segurança, porque lá, a bordo, a gente tem umas 7 etapas para acompanhar. Antes de começar o serviço, a gente tem umas 7 etapas dele. Tem que planejar, comunicar, checar a energia, entendeu? Checar a área, checar o equipamento, para depois você começar a trabalhar. Isolar a área. A gente trabalha muito terceirizado, a gente trabalha muito na movimentação de carga. Às vezes você está vindo com uma carga ali, um tanque, alguma coisa, está um cara lá trabalhando lá na área, você vai passar por cima do cara. Isso é aquele negócio, e vários incidentes já aconteceram. Eu estava embaixo lá, estava em estado da carga, estava grudando. Há falha do equipamento. Aí você mata ali 1 milhão de gente, né? Uma galera ali dentro daquele container. Eu viso muita segurança, entendeu? Eu estou em casa, mas eu não faço as coisas de qualquer maneira, não. Por quê? Você está em risco mesmo. Você perder um braço, perder um dedo, tomar um choque, alguma coisa, a sua vida está em risco. Mas a segurança vai. Dentro de casa, você também está ali nessa mesma. Então, vamos tentar resumir, né? Falar de segurança é algo muito complexo e, assim, demandaria um tempo muito maior, né? Mas vamos tentar resumir. A segurança está ligada muito à questão comportamental das pessoas, né? Por que eu digo isso? Eu vou citar para você um exemplo que aconteceu e depois a gente vai entrar no assunto da casa, né? Lá no meu trabalho aconteceu uma situação onde estava tendo uma movimentação de cargas, tá? E tinha algumas pessoas dentro de um container, tá? Essa carga passou muito próximo a esse container. Então, aí foi uma falha, né? Foi identificada, porque a área estava devidamente isolada. Só que essas pessoas, eram 2 pessoas, atravessaram o isolamento e foram para dentro do container de escritório, fecharam a porta, não avisou ninguém. E lá tem um procedimento para quando entra no container, quando é container de escritório, eles têm que ligar um giroflex que tem em cima e levantar uma bandeira, para entender que existem pessoas ali dentro daquele container e não pode fazer movimentação de cargas próximo desse container. É uma forma visual de entender que ali não pode passar carga. Só que aconteceu? Essas pessoas burlaram o sistema. Elas atravessaram uma área isolada para acessar esse container, entraram no container, não ligaram o giroflex e não levantaram a bandeira e não comunicaram a ninguém que estava lá naquele local. Eu estou contando essa história para a gente chegar na parte da casa, tá? Então, aí foi-se, entendeu-se que havia as pessoas lá dentro, depois descobriram e tal, aí foi aquele negócio, teve que fazer uma investigação para entender que foi um desvio crítico, aquela condição toda e tal. E assim, nessa condição, entenderam que o sistema estava falho. Falaram que o sistema estava falho. Aí o que fizeram? Colocaram um outro giroflex aqui, um outro local de acesso que acessava essa área, antes da corrente barreira, que estava no local. Conversaram com todas as pessoas envolvidas, com as pessoas que entraram e com as pessoas envolvidas na movimentação de carga, que são responsáveis, para que quando fosse fazer qualquer movimentação de carga, abrissem todos os containers do escritório para certificar que não havia ninguém lá dentro. E foi implementada essa questão do giroflex, para que quando ele estivesse ligado, subentende-se que está tendo uma movimentação de carga na área, não pode acessar a área sem a permissão dos responsáveis pelo pessoal da movimentação de cargas. Beleza. Passou um tempo, aconteceu de novo. A mesma coisa. O outro grupo de pessoas atravessou a corrente com o giroflex ligado, com a corrente barreira, e entraram lá no container. E teve a movimentação de carga e ninguém foi lá, e teve exatamente a mesma coisa. Aí falaram assim, não, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos tentar de novo. Vamos divulgar isso nas reuniões, vamos colocar um cartaz grandão lá falando que vai ter a movimentação de cargas. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Existem procedimentos, existem
materiais, né, que nos auxiliam, né, que a gente chama de EPC, equipamentos de proteção coletiva, né, que são utilizados aí para a segurança coletiva de todo o grupo, como, por exemplo, isolamento de áreas, a gente chama de proteção coletiva, que é o coletivo. Mas ainda assim, a decisão final sempre vai ser da pessoa, de fazer o certo. Sim. Né? Então, assim, nessa condição, aconteceu uma vez, melhorou o sistema e aconteceu novamente. E depois a gente tentou melhorar o sistema e, fatalmente, infelizmente, ainda assim depende, mesmo tendo todos esses recursos, vai depender sempre do comportamento humano. Né? Existem muitos locais lá que têm ressaltos, né? Riscos de tropeção e queda, que não tem como a gente sinalizar, colocar aquelas zebras zebradas, né, amarelo e preto, para sinalizar que tem risco de tropeção e queda. Não tem como, porque são trilhos onde passam equipamentos. Se botar no outro dia já não tem mais nada. A gente não vai fazer isso na nossa casa. A gente não vai zebrar na nossa casa amarelo e preto, nos ressaltos. Assim, a gente não vai colocar um giroflex, né, em algum local na nossa casa para simbolizar que ali tem um risco de acidente por algum outro motivo. A gente não vai colocar uma caveira no quadro de luz e falar que está lá risco elétrico. A gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso. Conheço até alguns amigos da área de segurança que têm extintores do lado da churrasqueira. Conheço alguns amigos que têm lá o seu extintor lá de CO2 do lado da churrasqueira. Tem, né? Cada um faz o que achar melhor. Já conheço outros amigos que fizeram até rota de fuga, pintaram amarelo e preto, alguns ressaltos em casa. Tudo bem, né? Cada um sua segurança, né? Cada um sabe, né, onde é melhor a segurança. Mas é muito mais fácil a gente orientar as pessoas, porque se o problema é a questão comportamental, a gente entende que tudo parte do princípio do comportamento. Né? Então, é necessário que existam EPCs, né, equipamentos de proteção coletiva, existam sistemas até que haja redundância para que se evite a falha humana, isso eu falo a nível industrial, né? Isso é necessário, porque a gente está falando de acidentes que podem ter proporções gigantescas dentro do mundo do petróleo. É necessário que haja esses sistemas para que se evite o acidente. E não dependa exclusivamente do homem, porque o homem é falho. Isso já foi mais que comprovado. Mas assim, na nossa casa não vão ter esses sistemas. Exatamente. Só que na nossa casa não vão ter esses sistemas. Na nossa casa, como eu falei, não vai ter aviso ali, vai depender exclusivamente do comportamento humano. Então, se a gente orientar e falar assim, por exemplo, se você chegar, por exemplo, a sua esposa, você tem um mínimo de entendimento do que é segurança, né? Fala assim, olha, quando colocar as facas no onde armazena, depois que lava, coloca elas de cabeça para baixo, não coloca elas de cabeça para cima. Quando a gente for botar um botijão de gás, vamos colocar ele para o lado de fora, mas se vazar, o gás não vai vir para dentro de casa. Então, assim, são pequenas coisas que a gente faz toda uma diferença. Então, assim, a gente precisa entender isso. Em casa, você vai ter os ressaltos também. Na minha casa tem vários ressaltos. Então, assim, é preciso atentar e perceber que existe um ressalto ali, você precisa evitar aquilo ali, levantar a perna, né, de uma maneira adequada, e que todo mundo na sua casa saiba exatamente como é feito isso, né? Como você se portar. Por exemplo, você vai pegar fogo. Se pegar alguma coisa, isso eu já falei até com a Angélica uma vez, eu falei assim, olha, se pegar fogo, por exemplo, às vezes, está lá com óleo quente, né? Aí vai colocar, de repente, cai um pingo de água naquele óleo extremamente quente. Aquilo ali pode levantar uma labareda de fogo, ele pode espirrar, pode machucar, né? Se de repente, porventura, o óleo esquentou, tanto esqueceu, pegou fogo. Você vai pegar só um pano úmido, molhado, não pode ser encharcado, tem que ser molhado, você, né, tira a água dele e bota ele por cima ali, da panela ali, vai apagar o fogo. Se a pessoa jogar água, vai espirrar, vai machucar, vai trazer um problema muito maior. Então, assim, isso está ligado a orientações para que seja corrigido um comportamento, ou para que seja direcionado num comportamento seguro. E isso acontece a todo tempo. E, assim, em casa eu tenho essa preocupação nesse sentido. Apesar de, já aconteceu no passado, utilizando um martelo e dar uma martelada no dedo. Já aconteceu comigo, dar uma martelada no dedo. Se fosse agora a gente tem outros recursos, né? Agora a gente tem uma ferramenta que você segura lá, pensa lá, de longe você vai ter um martelo aqui, para você evitar acidentes com mãos e dedos. Né? Uma luva de proteção adequada. Então tem todo um sistema. Mas eu sempre foco na questão comportamental. Eu acho que o comportamento ele faz toda a diferença para a ocorrência de um acidente ou não. E assim, e isso eu levo para dentro da minha casa. Principalmente essa questão comportamental. Então, determinadas coisas, por exemplo, eu estou um pouquinho acima do peso.
tem determinadas escadas aí que não vão suportar o peso. Eu vou subir na escada aí, se eu tomar cuidado, vai quebrar a escada. Então, assim, às vezes você tem que chamar uma pessoa mais leve para subir nessa escada, né? Uma escada, aí fica a orientação até para todo mundo, né? A escada ela não foi feita para ser utilizada no último degrau. Se você perceber, todas as escadas, o último degrau é de plástico. E existem algumas empresas que têm um procedimento que não deve ser utilizado nem o penúltimo degrau, tanto o penúltimo como o último, mas assim, caracteristicamente, toda escada você não pode utilizar o último degrau, porque aquele degrau é só um degrau para você apoiar uma ferramenta, ou você não pode ir até ela, senão ela vai quebrar, ela não foi feita para suportar. Então, assim, são esses cuidados que a gente deve tomar. Observar com olhos clínicos e detalhados, para que você não se coloque numa situação de um acidente doméstico. Que hoje em dia, assim, muitas pessoas se acidentam em casa, diversos, muitos. Por exemplo, lá na obra lá em casa, eu não percebi. Foi feita a obra lá em casa, foi feito o banheiro. Depois que foi feito o banheiro, eu atentei, porque o piso dentro do box é tão liso quanto o piso do lado de fora do box. É uma coisa simples. Mas se você não se atentar para isso, a pessoa vai escorregar e vai cair. O que a gente fez? A gente colocou um tapete, mais ou menos com essa mesma textura assim, né? Um pouco mais grossa em todo o piso, para quê? Para que não houvesse aí a possibilidade de escorregar e cair. Então, assim, são detalhes, até na construção dos imóveis, né? Vocês que trabalham com arquitetura, tenho certeza que vocês têm um olhar clínico para isso. Para que você possa evitar, por exemplo, vai botar um piso rolado numa área molhada, numa piscina. Você não vai colocar um piso, um porcelanato igual está esse aqui. Senão vai escorregar, não adianta colocar lá, pintar de amarelo e preto, cuidado, não caia. Eu posso escrever tudo que eu quiser ali. Aí já não está nem tão ligado à questão comportamental, está ligado à questão estrutural mesmo. Que poderia ter sido projetado de uma maneira que evitasse, né, algum acidente, mas não foi atentado para isso. Então, assim, se a pessoa andar devagar vai cair, a probabilidade é mínima, né? Mas assim, se ela der um passo um pouco mais, ela pode cair. O piso tem que estar totalmente adequado para o uso. Exatamente. Se ele vai ser molhado, pode ser escorregativo. Eu costumo dizer o seguinte: perigo e risco. Perigo é imutável, perigo não muda. O perigo de você escorregar aqui nesse piso existe, mesmo sendo aqui. Se um dia, de repente, alguém vier deixar cair um óleo de água aqui no chão e ninguém tentar para aquela pocinha de água, existe o perigo ali que é iminente à pocinha de água. Agora, qual o risco de você escorregar nessa poça? Se é que vocês estão sempre secando o chão, vocês estão sempre atentos a esses detalhes, o risco é mínimo. Mas se você não tiver atenção a esses detalhes, o risco ele fica elevado, a probabilidade de acontecer é maior. Então, o perigo ele é imutável, o risco ele é variável de acordo com a nossa percepção, de acordo com o nosso comportamento, de como a gente vai agir em situações como essa, por exemplo. Então, isso faz uma diferença tremenda. Entendeu? Então, assim, o ponto de segurança, a gente vivencia segurança a bordo de uma maneira diferente, que é a nível industrial, mas muitas coisas que a gente aprende a bordo, isso é quase que automático. Você leva para a sua casa, mas de uma forma diferente. É isso que eu quero dizer. Você não tem como aplicar como você aplica no seu trabalho. Você vai ter aquele discernimento, aquele feeling, aquele entendimento que é necessário que você faça as coisas de maneira segura, da maneira certa, para que você não se machuque, não machuque sua esposa, não machuque seus filhos. Mas, se você não tiver atenção, se você não perceber isso, né, o que está acontecendo ali ao seu redor, os acidentes ainda acontecem. Ninguém quer se acidentar, eu falo, isso não é um trabalho. Isso é óbvio. Quem quer chegar a bola, fala isso lá, mas quem quer chegar a bola com 10 e voltar com 9? Né? Chegar com 10 dedos e voltar com 9. Ninguém quer. Ninguém pretende isso. Mas se você não seguir o procedimento, se você não tiver um comportamento adequado, se você não tiver esse feeling, né, da segurança, você vai se envolver no acidente. Você vai elevar o potencial de risco para o acidente. O perigo ele sempre vai existir. Às vezes a pessoa fala assim, não vou trabalhar embarcado, porque às vezes eu posso estar trabalhando em cima de uma bomba relógio. Beleza. De fato, dependendo do lugar onde você estiver, pode ser que realmente seja uma bomba relógio. É um perigo. Mas com o risco disso acontecer, quais são as medidas de segurança que existem no meio offshore do petróleo e gás para que isso não aconteça? É elevadíssimo, é altíssimo. Então, assim, existe um controle muito grande. Isso a gente traz para a nossa vida pessoal também. Se você for atravessar a rua aqui, existe um perigo de você ser atropelado. É um perigo, você ser atropelado é um perigo. Agora, qual o risco de você ser atropelado? Você olhou para os dois lados, para um lado e para o outro, não vem carro nenhum, você está atravessando ali na faixa de pedestre, né? Está seguindo tudo o procedimento, o sinal está fechado.
Assim, o risco é praticamente zero. Então, assim, é isso que a gente tem que atentar. Os perigos na nossa casa vão existir, mas qual o risco? Como você está conduzindo isso? De que forma você enxerga isso? E você tem aplicado isso para a sua família, para a sua esposa, para a sua filha, quando você não tiver, principalmente no nosso caso, né? Quando a gente não está em casa, para eles saberem lidar com aquela situação. Então, isso é um ponto principal aí, que é uma coisa que eu vejo dessa maneira, eu enxergo dessa forma. O seu bem maior é a sua família. Entendeu? Se você está lá e vai lá visando dinheiro, mas vou fazer rapidinho, não tem nada a ver. Aí você vai provocar um acidente. Nós, só botar bem claro, nós somos números lá. Você perdeu um dedo, perdeu um braço, atira um tiro e vai colocar outro. Mas quem vai sofrer vai ser a sua família aqui. Entendeu? Isso em qualquer lugar. Embarcado, aqui em terra, entendeu? Você fazendo um projeto aí que não está dentro dos parâmetros ali, acontece alguma coisa, quem vai sofrer vai ser a sua família, que está em casa esperando, entendeu? Seu filho está lá, sua filha está esperando, você está embarcado daqui. Quem vai sofrer vai ser ele, porque às vezes a visão nossa, ele está trabalhando embarcado, é você dar aquele suporte à sua família. A seu filho está começando agora, estudando, para você abrir um caminho para ele, para ele não sofrer o que você sofre. Às vezes você não quer que seu filho embarque. Poxa, eu sei como é que funciona aqui, eu não quero isso para o meu filho, eu quero que ele faça uma faculdade, ele tenha um emprego interno bom, não precisa passar por o que eu passei, entendeu? Porque às vezes você vê as coisas lá, poxa, eu jamais quero que meu filho bote o pé aqui, mas pode acontecer, a gente não sabe, mas você está ali para dar um suporte maior para ele estudar, trabalhar num ambiente mais tranquilo em terra, não precisa encarar esses desafios de aeronave, de navio, de balanço. Eu queria aproveitar essa sua fala, você desse um conselho para quem está aí querendo começar a trabalhar embarcado. O conselho que eu dou para as pessoas que querem embarcar, primeiro pensar, assistir esse vídeo, né, que nós acabamos de fazer aqui agora, botar na balança, né, todos os desafios que você vai encarar. Perda de data, de estar a maior parte do tempo você está embarcado, às vezes você fica preso lá, a aeronave cancela o voo, você tem que ficar mais 7 dias, mais 3 dias, entendeu? O conselho que eu dou é você tem com a cabeça preparada para isso. Entendeu? Se você tiver com a cabeça preparada, se você tiver com um planejamento de vida, para dar um planejamento melhor para sua família e para o seu filho no futuro, entendeu? Você está preparado para embarcar. Entendeu? Agora, se você colocar isso tudo na balança que nós falamos aqui e chegar e falar assim, não dá para mim. Se for para passar por esses desafios, eu vou, mas melhor não ir. Entendeu? Melhor seguir outro trajeto para conseguir outro tipo de emprego, porque lá a situação é totalmente diferente. Às vezes, você está com uma visão aqui de que lá é bom, que lá é o melhor lugar do mundo. Não é o melhor lugar do mundo. Em termos de sua visão para ganhar dinheiro, você realmente está no melhor lugar do mundo, mas falou de situações, de problemas pessoal, particular, família, envolve família. Se você está agarrado nisso daí, é melhor você nem subir. Entendeu? É melhor você se dedicar aqui em terra, procurar um serviço aí que vai atender suas necessidades, que vai atender a sua família, entendeu? Que não traga preocupações, problemas particulares, aí, problemas físicos, problemas mental, entendeu? Mas se você realmente quer, entendeu, seguir uma carreira offshore, entendeu, encarar os desafios, a hora é agora. Aproveitar que o mercado está quente, a hora é agora de encarar e saber dividir. Você tem que estar preparado, saber dividir aí para você não misturar as coisas. Mas é dessa maneira. É um local que você tem que girar a chave. Não é fácil, não. Às vezes as pessoas olham a gente 14 dias na rua, às vezes a gente escuta muito isso daí, né? 14 dias na vida boa, tranquilo, passa, o que? Mas não sabe o que você passa lá. São 12 horas de trabalho, 12 horas trabalhando, 12 horas descansando, mas essas 12 horas descansando são 12 horas que você tem que estar ligado, porque de uma hora para outra pode tocar um alarme de emergência, um alarme de abandono, entendeu? Um alarme de gás, entendeu? Às vezes gás tóxico, que
Só em você respirar, você, em poucos minutos você morre. Então isso tudo, você tem que estar isso aí tudo em mente. Tá a fim de embarcar? Encare esses desafios aí. Conselho, você pode dar nosso. Para quem quer começar a embarcar agora? Isso. Rapaz, tem alguns, né? Tem alguns conselhos aí. Mas assim, falando um pouco diferente do que o meu irmão Patrício falou, trabalhar embarcado, hoje, nos dias de hoje ele tem uma facilidade muito grande, como já foi falado aqui, né? A internet, né, a tecnologia, ela tem ajudado muito os trabalhadores offshore, principalmente nessa questão do relacionamento, né, do convívio, e você está matando essa saudade da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, familiares e amigos. Isso tem aproximado bastante. Então, assim, eu acho que isso é um ponto que hoje é um diferencial muito grande, viu? Então, assim, quais são os conselhos que eu dou? O primeiro, principalmente para a pessoa que está começando agora, né? Lembrar que esse é um trabalho que ele pode ser um trabalho permanente na sua vida, ou seja, você está começando agora e você pode começar agora e até a sua aposentadoria, você pode permanecer nele. Isso, de fato, só vai depender de você. Existe um campo gigantesco na área offshore, em todas as áreas, na área de automação, elétrica, perfuração, produção, navio sísmico, instalação de equipamentos submarinos, enfim, é uma gama, o pessoal que trabalha com ROV, é uma gama de atividades, né, que nós temos aí nos dias de hoje, e só depende exclusivamente de você. Se a pessoa tiver determinação, se ela tiver garra, se ela sabe realmente aonde ela quer chegar, ela vai chegar. Então é isso. Sigam esses conselhos que tenho certeza que vai dar tudo certo aí para você que está iniciando, para você que está começando essa jornada aí no mundo offshore. E eu costumo dizer o seguinte, se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. Então vocês estão iniciando agora a carreira de vocês, a jornada de vocês. Então assim, vamos com essa convicção que vai dar tudo certo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer aqui, Márcio Lucas. Agradecer a Patrícia. Eu que agradeço aí. Obrigado pela presença e até o próximo Entre Tijolos. Valeu. Valeu, obrigado aí. Um abraço.